Você já ouviu falar sobre os jogos cooperativos? No Brasil destaca-se o autor Fábio Broto por escrever sobre esse grande tema que hoje na atualidade está fazendo muito sucesso no país. E hoje iremos falar sobre jogos cooperativos. Está começando mais um Jornal Hoje. Boa noite! O Jornal Hoje convidou o nosso amigo Fábio Broto, que veio aqui, esclarecer sobre os jogos cooperativos aí, que está sendo muito difundido no âmbito escolar, não é mesmo, Fábio? E nós queríamos ouvir um pouquinho sobre esses jogos tão famosos aí na atualidade. Boa noite, Fábio, tudo bem? Olá, Paulo, tudo bem? Bom, eu que agradeço pelo convite, não é mesmo? Sempre é uma honra estar aqui com vocês. Oh, que legal ouvir isso de você, Fábio. Mas a pergunta que não quer se calar é como funciona, Nos conte como funciona os jogos cooperativos, Fábio. Bom, Paulo, jogos cooperativos nada mais nada menos são jogos que dão possibilidades para aquelas pessoas que muitas vezes têm dificuldades, tem um déficit aí motor, que acabam não sendo habilidosas, no esporte. Os jogos cooperativos, ele vem com essa bagagem de poder abraçar todos em um conjunto só. Ou seja, os jogos cooperativos dão a oportunidade para aquela pessoa que não tem habilidade pontuar da mesma forma que aquela pessoa que tem habilidade, se destaca ali no meio. Então a gente faz a balança, a famosa balança. A gente compara os dois lados quando a gente utiliza os jogos cooperativos, não é mesmo? Paulo, além dos jogos cooperativos, ter essa bagagem toda, de auxílio às pessoas, que acabam ficando excluídas do jogo, do esporte no momento, ele vem com um papel social também, um papel inclusivo, é um papel que vem aí a cada dia de uma forma gradativa, aumentando aí no âmbito escolar. Então, além dele ser inclusivo, ele é social, ele é afetivo social e ele dá oportunidade aí, para as pessoas que não têm aquela capacidade, evoluída, participar da mesma forma que qualquer um outro, certo? Então, Paulo, diante de tudo isso, nós, gostaríamos de saber sobre a metodologia que você utiliza, se é uma metodologia já padronizada ou uma metodologia que você criou. Bom, Paulo, falando um pouco sobre a metodologia que estou empregando atualmente, essa metodologia é muito utilizada em programas de desenvolvimento e capacitação do indivíduo. Ou seja, essa metodologia faz com que esse indivíduo crie essas estratégias, e técnicas criativas que faça ele ter uma boa desenvoltura no momento do jogo. Que legal essa metodologia que você está empregando aí no âmbito escolar, não é mesmo? Além de ser muito importante, ela está auxiliando aí, milhares de adolescentes, não é mesmo? Muito bacana. Estou ouvindo umas informações aqui, diretamente do estado de Minas Gerais. A nossa equipe está entrevistando duas pessoas aí da área da educação física, com os apontamentos aí sobre os pontos positivos e negativos dos jogos cooperativos, e parece que uma atividade que está fazendo muito sucesso. Então vamos acompanhá-los aí, pessoal, vamos lá?
Boa noite, meu grande colega Paulo. Estamos aqui de quarentena nessa época de pandemia, Covid-19 agora, né? Então é muito importante o isolamento social. Vamos todos ficar em casa, lavar bem as mãos, passar álcool em gel, né? Então agora a gente vai fazer uma entrevista aqui via webcam com o nosso querido professor Júlio Magrão, que vai estar nos explicando quais são os pontos positivos e negativos sobre os jogos cooperativos. Vamos começar então fazendo a primeira pergunta para ele. Então, boa noite, professor Júlio Magrão. Você pode nos explicar, então, quais são esses pontos positivos e negativos dos jogos cooperativos? Bom, podemos então começar a falar sobre os pontos positivos e negativos dos jogos competitivos, para podermos então entender sobre os pontos positivos e negativos dos jogos cooperativos. Bom, então podemos começar então com um exemplo negativo sobre os jogos competitivos. Vemos que ser competitivo é bom, mas não demais. Como podemos notar que nas televisões, nos jornais, em revistas e notícias de esportes, em que competidores vão além do limite da competição para poder ganhar. Por exemplo, ao usar anabolizantes para acelerar o metabolismo do corpo para se ter mais massa muscular. Outro ponto negativo seria a discriminação do sexo e do físico. No sexo, faz com que a mulher seja um lado frágil da atividade, e no físico, o fraco, o magro, o gordo seja sempre escolhido por último nos jogos. Fazem com que eles não possam jogar e nem fazer nada nenhum tipo de jogo. Ah, sim, professor. Esse é um ponto que acontece muito, principalmente a parte de discriminação nas escolas. Então, professor, podemos então dizer que atividades competitivas podem fazer que diminua a autoestima dos nossos colegas, fazendo que aumente o medo de falhar, reduzindo a expressão da capacidade pessoais e o desenvolvimento do indivíduo? O ambiente competitivo aumenta a frustração e a tensão? Pode desencadear um comportamento agressivo entre nossos colegas? Exatamente. É um ponto positivo dos jogos de competição, o estímulo e a vontade de jogar, e a descoberta de potencialidades e habilidades fazem com que busquem um tipo de espelho para alcançar seus objetivos, como, por exemplo, eles podem se espelhar em um jogador já conhecido. Muito interessante. Mas, professor, aonde entram os jogos cooperativos? É exatamente nesse ponto que eu iria chegar. Para a gente compreender um pouco sobre os jogos cooperativos, pegamos pontos dos jogos competitivos para explicar melhor, pois em todo jogo competitivo temos um lado cooperativo, onde visamos um lado mais unido. Claro que ser unido é um lado positivo desses jogos. Mas ainda temos um ponto muito importante negativo. Como não podemos estimular a liberdade e a criatividade individual de cada integrante, respeitada a individualidade, dentre esses pontos negativos, vemos aspectos positivos, como desenvolver a socialização, visar o espírito de equipe e de liderança, ver o princípio de cooperação entre os seus oponentes. Professor Júlio Magrão, muito obrigado pelos seus apontamentos. Muito interessante esses pontos que o senhor citou. Então, muito obrigado pela explicação. É isso mesmo, Paulo. Um pouco sobre os pontos positivos e negativos dos jogos cooperativos. É com você, meu querido. Boa tarde, Paulo. Hoje eu estou aqui na Escola São Miguel da Asa Quebrada para falar um pouquinho com a professora do ensino médio sobre uma atividade que está sendo muito sucesso aqui na escola e que está sendo muito bem desenvolvida, tá bom? Boa tarde, professora. Gostaria de falar um pouquinho com você, ver como que funciona essa atividade, o que os alunos acham, com você. Eu sou Rafaela, professora do ensino médio aqui na Escola São Miguel da Asa Quebrada, e eu vou mostrar um pouquinho para vocês como que funciona essa atividade, né? Que está sendo um sucesso. Eu vou mostrar para vocês na quadra, ok? Então, pessoal, vamos começar agora com a nossa prática, tá bem? Fica mais fácil de vocês entenderem. Então, a gente reúne todos os alunos e formamos uma grande equipe. Eles sentam desse lado do gol, da quadra, né? E essa área é denominada navio. Todo o restante da quadra é o mar, certo? Até chegar ao outro lado da quadra, que no caso é a terra. Gente, esse navio está afundando. E o que acontece? Os alunos que estão no navio precisam ir para a terra para se salvar, certo? Os alunos não podem encostar nenhuma parte do corpo no mar, porque senão eles morrem afogados. Então, qual é o intuito? Que os alunos, de forma cooperativa, criem métodos e modos para conseguir tirar as pessoas que estão no navio sem encostar no mar
para chegar na Terra, certo? E então, depois que tudo isso acontece, a gente senta, né? Eu sento com os alunos, a gente conversa sobre como foi a atividade, as dificuldades, o que foi ruim, o que foi legal. E aí a gente, a partir disso, fazemos a atividade novamente para que eles compreendam, né, de forma efetiva, qual o intuito da atividade, certo? Muito obrigada, gente. Até a próxima. Obrigada, professora. É com você agora, Paulo. Acompanharam então essa entrevista que a nossa equipe fez aí com os 2 profissionais da área da educação física, e o jornal hoje vai ficando por aqui. Agradeço a nossa presença do nosso querido Fábio Broto. Muito obrigado, Fábio Broto. Eu que agradeço, Paulo, pela oportunidade de estar aqui com vocês, tá bom? Muito obrigado. E quem sabe aí a gente possa voltar com uns novos conteúdos, não é mesmo? Muito obrigado. Fiquem agora com a novela Salve Jorge.